Olá, Milena. Larissa, vamos esperar um pouquinho, as pessoas irem entrando. Olá, dona Audrey, Paulo César. Esperar um pouquinho. Hoje eu tenho como convidada a doutora Simone, pneumologista. Olá. Esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui, mais uma live. Olá, dona Leni, Bebel, Fernanda. Tão bom ver os amigos entrando, meus pacientes queridos. Elizabeth. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Felipe. Olá, a Simone está entrando. Ó, então, para quem não me conhece, deixa a Simone pedir aqui também para entrar. Boa noite a todos. Obrigada, Reginaldo, boa noite. Simone, pede para entrar. Simone, para você. Então, para quem não me conhece, eu sou Cecília Carvalho. Olá, Simone. Boa noite. Boa noite. Então, ó, vou me apresentar, depois você se apresenta, para apresentar para os seus seguidores, para quem não me conhece, sou Cecília Carvalho, sou cardiologista, especialista em cardiologia adulta e cardiologia pediátrica, e sou especialista também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em ecocardiografia. Sou formada há 23 anos. E a Simone, minha convidada super especial hoje, Simone Marrocos, pneumologista. Deixa a Simone se apresentar. Um prazer você estar aqui comigo hoje, Simone. Boa noite. Boa noite. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu acho que para esse assunto, eu acho que essa live é super especial. É um assunto extremamente importante. Bom, eu sou Simone Marrocos, sou pneumologista daqui de Pernambuco. Eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho residências em clínica médica e pneumologia pelo Otávio de Freitas, que aqui é um hospital de referências de doenças respiratórias. E eu tenho mestrado em saúde mental com pacientes com doenças respiratórias crônicas, pela Universidade de Pernambuco. Ai, que interessante. Estamos aqui para ter essa conversa super interessante. É. Então, eu chamei a Simone. Primeiramente, ó, convide as amigas para essa live, os amigos, envia aí o aviãozinho, tem esse aviãozinho, clica no aviãozinho, para quem pode se beneficiar desse conteúdo, né? O tema da nossa live é como saber se o cansaço é do coração e do pulmão. Por que nós resolvemos fazer esse tema? Porque pulmão e coração, eles são órgãos interligados. E se confunde muito quando o cansaço, quando a falta de ar é do pulmão e do coração. Quando que tem que procurar um cardiologista, quando que tem que procurar um pneumologista, né? Então, às vezes, chegou a mim, é um problema pulmonar, e às vezes os dois problemas coexistem, né? Ao mesmo tempo, tem um problema Exatamente, é de muito comum. pulmão, né, Simone? E do coração. Ou o coração, quando um órgão não está bem, pode sobrecarregar o outro. Então, Exatamente. né? Então, isso é muito comum. E por que é tão importante fazer o diagnóstico correto? Porque o tratamento vai mudar completamente a qualidade de vida do paciente, porque existem tratamentos tanto para a parte pulmonar, né, Simone, como para a parte cardiológica, que mudam a sobrevida, diminui complicações, diminui morte súbita. Então, isso é importantíssimo, né? E Muito. Tinha um professor meu, inclusive assim, de cardiologia, que ele dizia, ele sempre perguntava a gente, o que é mais importante, fazer o diagnóstico ou o tratamento? Aí a gente, assim, ainda logo no começo da faculdade, só que aí a gente fica assim, o mais importante é você fazer o diagnóstico correto, né? é, Porque às vezes você começa um tratamento para uma coisa que está errada, não é para aquela coisa, então o paciente não vai melhorar. Então o diagnóstico correto, ele muda, né, totalmente o caminho do paciente. Sim, hoje em dia, com a evolução da medicina, os tratamentos fazem total diferença, né? E essa semana, tanto eu quanto Simone, deixamos a caixinha de perguntas aberta nos stories e recebemos muitas perguntas e a gente vai respondendo aqui ao longo da live.
E se vocês tiverem perguntas, podem me enviar aqui, que a gente vai tentar responder também, né, Simone? Eu acho que, assim, para começar, a gente tem que definir, né, Simone, o que é cansaço, o que é falta de ar, como que a gente define isso para as pessoas, para facilitar? É uma coisa que no dia a dia, né, é uma coisa frequente no dia a dia. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é falta de ar, cansaço, fadiga. É muito comum um paciente chegar, eu tô cansado. Mas assim, a gente precisa primeiro saber se esse é um cansaço que vem, é um cansaço de falta de fôlego, de que o paciente não tem um bom condicionamento, começa a fazer um exercício e se cansa, ou é um cansaço físico, né? Uma indisposição. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a fazer um diagnóstico, para começar a entender a história do paciente. É a gente entender que um cansaço respiratório, de cansaço vindo de doenças cardiológicas, é diferente de um cansaço físico, né? Uma indisposição, a falta de energia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para a gente avaliar. E o cansaço, a falta de ar, é uma coisa extremamente interessante porque ela varia. Então, assim, um cansaço que eu venho sentir não é o cansaço que você pode sentir. Então, a percepção do cansaço é diferente. Então, varia de pessoa para pessoa. Então, é uma coisa subjetiva, né? Então, é uma coisa subjetiva. Então, a gente precisa entender o que é, entender a história do paciente, então, entender aquele contexto, que a percepção do cansaço é diferente. E também se observar a diferença no seu dia a dia, né? Se você fazia alguma atividade física, você tinha mais fôlego, ou às vezes ao grandes esforços que vem um cansaço. Aí você vai fazendo alguma atividade, até na atividade diária, tomar banho, arrumar a casa, ver se você fica mais cansada com isso. Observar também os pequenos detalhes, não só quando tá uma coisa mais grave, né, Simone? Ficar com esse alerta também. Eu tenho uma paciente até que ela infartou com 49 anos. E o que ela me relatou que ela vinha sentindo, a única coisa era um cansaço. Um cansaço, e aí quando ela foi tomar banho, ela se abaixou, sentiu um cansaço maior e uma dor no peito. Foi quando ela infartou. Então, ir observando esses pequenos detalhes, né? E quais... Isso é extremamente importante. Isso, inclusive, eu coloquei ontem nos meus stories perguntando. Então, falta de ar associada a dor no peito, eu até botei brincando. Vai para consulta com cardiologista, consulta com pneumologista, ou para tudo e vai para emergência. Então, assim, é justamente nesse momento que não é para você esperar uma consulta, porque é o momento para você parar tudo. Então, falta de ar associada com dor torácica, corre, vai para emergência, que primeira coisa tem que descartar causas que podem aumentar a mortalidade, né? Isso, e é um sinal de alerta que a pessoa tem que ir, Simone, para a emergência, né? Em caso pulmonar. A dor no peito, né? O cansaço para a parte pulmonar. Em caso pulmonar, vamos lá. Então, assim, quando pensar realmente cansaço associado a dor no peito, que a gente vai pensar em quê? Uma das coisas no seu caso de infarto, né? Mas assim, em relação a pulmão, até ela estava infartando. Ela foi esperta, teve a percepção que ela teve uma dor mais forte, era só um cansaço, e quando ela foi se abaixar no banho, veio o cansaço seguida de uma dor mais intensa. Ela foi para o hospital e conseguiu ser socorrida, fez angioplastia. E no caso de pulmão, pode ser embolia. Então, claro que assim, a gente está falando de uma maneira mais rasa, mas assim, a gente tem que pensar em outras coisas, fatores de risco, tudinho. Mas assim, cansaço associado com dor no peito pode ser embolia pulmonar. Cansaço associado a dor no peito pode ser pneumotórax. Então, assim, pneumotórax, que é quando o pulmão estoura realmente, como se fosse uma câmara de ar de um pneu mesmo, estoura. E aquele ar que está dentro do pulmão, da caixa torácica, ele pode apertar o coração e o pulmão, e aquilo pode levar à morte. Então, assim, a gente realmente é uma coisa que preocupa e que são sinais de alerta, né? Sim. E quais as principais causas do cansaço do coração, que a gente tem que falar, que tem uma mortalidade muito elevada, é a insuficiência cardíaca, né, Simone? No Brasil, nós temos 7 milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? O nosso coração, ele é uma bomba, né, que bombeia o sangue, que levando todos os nutrientes para o nosso organismo. Tem uma falha dessa bomba.
ou por um infarto. E quais são as principais causas? Ou um paciente que já tenha tido um infarto, que aquela parte da parede do coração, ela para de se movimentar, e com o passar do tempo, esse infarto, ele pode pegar mais paredes do coração, o coração dilata, e ele não consegue fazer a função de levar os nutrientes para as nossas células e gera o cansaço. Então, e hoje em dia, até 1990, a mortalidade era altíssima em pacientes em 5 anos. 60% de quem tinha o diagnóstico de insuficiência cardíaca, eles tinham mortalidade alta. E agora, com os novos tratamentos de 90 para cá, isso diminuiu pela metade, em 50%. A mortalidade, o paciente, teve um estudo dos pacientes ficarem internados de 2005 a 2006 e foram estudados depois de 1 ano da alta hospitalar, que geralmente quem interna, que são os pacientes mais graves, eles têm uma mortalidade muito mais elevada. Com os novos tratamentos, essa mortalidade de 50% caiu para 32%. Então, isso Olha que coisa boa. Né? A importância desse tratamento correto. Diagnóstico correto. E tem as medicações, tem 4 medicações específicas que tem, antes eram 3, agora entrou uma mais moderna, e cada medicação dessa vai diminuindo mortalidade. Tem o beta-bloqueador, que diminui a frequência cardíaca, vai proteger o coração. Em 1996 foi o primeiro estudo com ele diminuiu 38% a mortalidade. Então, isso é muito importante para o que a gente estava falando do diagnóstico, porque, assim, apesar de ter todo esse tratamento, diminuir a mortalidade, as pessoas ainda continuam morrendo muito devido à insuficiência cardíaca, porque não tem acesso a esses tratamentos. Então, é uma receita grande, são no mínimo 4 remédios, são obrigatórios, que esses 4 remédios, cada um deles vai diminuindo a mortalidade. Então, diminui o risco de morte súbita, diminui o risco de internação, melhora a qualidade de vida. O paciente de insuficiência cardíaca, quais são os sinais de insuficiência cardíaca? Cansaço, falta de ar, ao deitar, ele acorda à noite, fica sentado para melhorar a falta de ar, que o termo chama ortopneia, né? Ou aquele paciente que fala assim, o senhor dorme bem à noite? Durmo, mas eu durmo com 4 travesseiros. Então, ele dorme quase sentado, porque como o coração, que eu tinha falado no início da live, ele não bombeia bem, ele sobrecarrega o pulmão, fica uma congestão pulmonar, o pulmão fica com líquido, então ele fica com falta de ar, que também eu pus até na caixinha de perguntas essa semana, que também pode dar o chiado, que é a asma cardíaca, né? A falta de ar, o sibilo, a respiração sibilante, chiando, isso num quadro já mais avançado da insuficiência cardíaca, né? Então é extremamente importante, realmente. É o desafio do nosso dia a dia, né? A falta de ar, a gente saber se realmente vem do coração ou do pulmão. Em relação ao pulmão, diga, pode falar. Isso que eu ia passar para você. Em relação ao pulmão, quais os exames, né? Pronto, em relação ao pulmão, as principais... Primeiro, as principais doenças, né? Certo. Aí as principais doenças a gente tem principalmente DPOC, eu vou falar de 2 maiores, e DPOC e doenças crônicas, né? DPOC e asma. Como assim doenças crônicas? Assim, quando o paciente tem falta de ar, a primeira coisa a gente tem que diferenciar para entender as causas. Se é uma falta de ar aguda, que são menos de 30 dias, né? Então a gente considera uma falta de ar aguda. Então, as principais causas que a gente tem que pensar é uma crise de asma, uma exacerbação de DPOC, embolia pulmonar, pneumotórax, uma pneumonia, né? Covid tá aí, né? Então, assim, explica causas... para as pessoas o que é DPOC, para os leigos, quem não sabe. Então, entre as doenças crônicas, a gente tem DPOC e asma, que são as principais. Que são, DPOC, a sigla significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que é isso? Popularmente, ela é conhecida como bronquite e enfisema. Os principais sintomas, a gente vai pensar em DPOC naqueles pacientes que têm um fator de risco importante. Então, são pacientes que fumaram durante muito tempo. Então, ou fumaram durante muito tempo, ou DPOC também acontece em pacientes que não fumaram. Então, pacientes é muito comum na região da gente, então, pacientes que têm uma exposição importante à combustão de biomassa, queimada. Então, aquele paciente que tem exposição a fogão de lenha, aquela senhora que passou a vida toda cozinhando em fogão de carvão.
Então, essas pessoas, a gente tem que pensar realmente em doenças respiratórias. A gente tem que pensar, é obrigatório pensar em DPOC. Então, DPOC, os principais sintomas, falta de ar é o principal, e é uma falta de ar. Quando a gente pensa em DPOC, é paciente acima de 40 anos. E uma coisa importante é que a falta de ar, ela não é tão perceptível, que como acontece já numa idade mais avançada, é muito comum um paciente idoso também, o paciente acha que que aquela limitação que ele vai tendo é decorrente da idade. E aí ele acaba deixando para lá, acha que não, eu estou ficando velho, deve ser da idade, e acaba atrasando a busca pelo médico. Então, o que é que acontece? Além da falta de ar, em quadros mais avançados, o paciente vai ter tosse, pode ter catarro. Uma coisa extremamente importante que você falou, justamente essa história de dormir deitado, isso acontece mais na insuficiência cardíaca, mas também pode acontecer no paciente com DPOC. Então, é realmente tudo isso que a gente tem que pensar. E como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? A DPOC, apesar de não ser muito falada, infelizmente é uma doença que não é muito falada, ela é a terceira causa de morte no mundo. Só que ela é a primeira causa de morte entre mulheres nos Estados Unidos hoje. Olha só como tá. Então, assim, é uma doença que a gente precisa falar mais, né? Sim. A gente precisa falar mais de DPOC e precisa fazer um diagnóstico correto, porque é muito comum que esses pacientes venham a ter sintomas intermitentes. Como assim? De tempos em tempos é aquela pessoa, aquele senhor ou aquela senhora que tem aqueles quadros, parecendo quadros de gripe, de resfriado, tosse com aquele catarro meio o que o pessoal chama um catarro meio de baba, né? É muito comum. E acaba sendo confundido, às vezes chega a procurar a emergência e é uma oportunidade para levantar o diagnóstico, né? Para a gente começar a pensar em DPOC. Mas acaba que às vezes se confunde com, não, isso deve ser uma gripe, deve ser uma gripe, deve ser uma gripe, fica nessa história de deve ser uma gripe e se perde uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e mudar aquela vida do paciente, né? Então, infelizmente, o diagnóstico às vezes é muito tardio. Né? Você falando do DPOC, isso também acontece na insuficiência cardíaca. Os pacientes que já têm o quadro da insuficiência, fica com aquele cansaço, e quando descompensa, tem um cansaço maior, falta de ar, é muito diagnosticado como pneumonia. Aí faz o raio-x com a congestão pulmonar, com líquido no pulmão, e fica com pneumonia e não é tratado. É por isso que a gente precisa falar mais, né? E você falando, a insuficiência cardíaca é a terceira causa de hospitalização no Brasil. Só perde para pneumonia e para as neoplasias. E quanto mais o paciente interna, mais grave esse paciente é. Então, as medicações vão retardar isso. E outra coisa, Simone, que a gente tinha falado, depois eu vou querer que você fale da sua parte do DPOC, mas o tratamento para insuficiência cardíaca, ele consegue reverter o quadro. Hoje em dia, isso é maravilhoso, porque o paciente já tem uma disfunção, com os novos medicamentos, a gente fala que é um remodelamento do coração. A gente consegue que ele diminua de tamanho novamente e fique com a função melhor. Ou alguns pacientes, o coração continua do mesmo tamanho, mas ele melhora a qualidade de vida. Eu tenho um paciente que ele chegou para mim, ele foi, na verdade, para fazer só um ecocardiograma. E ele tratava até no SUS, aí eu fiquei acompanhando ele no consultório, eu fiquei com pena dele, ele estava com um edema, a perna extremamente inchado, muito cansado, para deitar para fazer o eco foi realmente muito difícil. E hoje em dia, aí eu fiz o diagnóstico, ele tinha insuficiência cardíaca, com o coração muito dilatado, e eu fui fazendo a medicação para ele. Hoje em dia, ele caminha 1 hora, não sente falta de ar, faz as atividades dele do dia a dia. Ele é super agradecido. Ele é do Nordeste, ele já foi no Nordeste, trouxe uma rede para mim. E assim, é super gratificante ver essa melhora do paciente, né? E esse paciente continua com o coração dilatado, mas ele está bem, nunca mais internou, vivia ainda nas emergências, na UPA, né? Simone, isso é muito gratificante, né? Essa mudança na vida do paciente é muito gratificante, a gente vê isso no dia a dia, né? Não, mas demais. E você vê isso também, né, Simone, com o tratamento do DPOC correto, né? Fala pra gente quais são os tratamentos mais novos, como que esse paciente com DPOC e asma tem que ser tratado. Joia, vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta que acho que é para mim aqui. Maidson, é isso? Deixa eu ver aqui, fiz uma broncoscopia.
Líquido verde no pulmão, minha médica falou que não tem nada. Sinto muito dor, Deixa eu ver. cansaço. Pronto, falta de ar, joia. Falta de ar é uma expectoração esverdeada, né? Bronquiectasia. Então, posso responder antes, responder depois, Pode, falo logo do pode TCU? responder, responde. Vamos lá, bronquiectasia. O que é bronquiectasia? É uma causa importante também de falta de ar. Então, bronquiectasia é quando a gente tem os brônquios, que são os canais que levam ar para o pulmão. Então, eles dilatam, certo? É uma dilatação, eles ficam grandes. Então, é uma dilatação irreversível. Então, dilata, mas não volta. O que é que acontece? Aquilo ali começa a acumular a secreção, coloniza a bactéria começa a morar ali e gera uma infecção. Essa infecção piora o quadro e aí fica um ciclo, né? Então, piora o quadro, gera mais lesão leva mais infecção, e isso a gente tem que parar esse ciclo. Então, hoje em dia, a gente realmente tem tratamento para evitar as pioras, para quebrar esse ciclo. Então, em vários momentos, a gente pode quebrar esse ciclo, que é extremamente importante. Por exemplo, a gente usa também a azitromicina. Tem várias outras medicações, mas a gente tem como quebrar. Então, esse paciente é um paciente que ele pode ter sangramento, é extremamente importante. Ele vive com a expectoração mais grossa, então ele tem vive com catarro e tem períodos que ele piora. Então, inicialmente, a gente tem que investigar, fazer uma investigação bem completa desse paciente para investigar a causa da bronquiectasia, mas a gente tem que tratar também e quebrar esse ciclo de lesão, infecção, que leva mais lesão, que leva mais infecção. Uhum. E aí, acho que é isso, Madison? Madison, é isso? Acho que foi. Eita. Acho que você respondeu a pergunta dele. E aí, pronto, em relação a DPOC. DPOC, assim, é muito gratificante tratar um paciente com DPOC, que a gente vê realmente uma melhora fundamental. O que eu ainda sinto em tratar esses pacientes, que às vezes o tratamento acaba sendo oneroso, realmente, mas tem tratamento no SUS também, mas, principalmente, um dos pilares é a gente parar o cigarro. Então, assim, esses pacientes, a gente tem que parar, isso muda totalmente, então precisa parar, né? Porque, assim, o cigarro, ele vai piorando vai piorando a evolução da doença, então, assim, embora não se fale nisso, mas, assim, é um dos pilares fundamentais do tratamento. Não, tem tratamento farmacológico, não é? E então, a gente tem que para parar ver de fumar, né, Simone? Também, né? justamente. Tem que então, procurar assim, a ajuda, gente né? Porque a gente sabe, eu nunca tem que fumei, mas procurar ajuda. é muito difícil o paciente que fuma, tanto também o cardiopata também, que precisa parar de fumar. É difícil, mas tem que procurar tratamento, né? E a gente vai mudar a vida do paciente totalmente. Então, vai reduzir aquela progressão da doença. Então, isso é um pilar extremamente importante. A gente tem um tratamento farmacológico que hoje em dia a gente começa a base do tratamento do paciente com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. E o que é? É uma obstrução. É como se o ar entra, mas não consegue sair. Então, o paciente ele fica sempre, vamos pensar numa bexiga cheia que não consegue esvaziar. Então, o paciente começa a fazer as suas atividades, tudinho, com aquele... Você chega e insuflou agora. Sempre com o peito insuflado e não consegue esvaziar. Então, a gente precisa dar broncodilatador para esse paciente, que são medicações que são basicamente dois tipos de broncodilatadores. São medicações que abrem as vias aéreas, certo? E há outro tipo de medicação, que são medicações que impedem o fechamento. Então, basicamente, a gente vai fazer uma combinação dessas medicações. Em alguns casos, a gente associa o corticoide inalatório. Então, os corticoides inalatórios, eles são base do tratamento para asma, mas não para DPOC. No caso de pacientes com DPOC, a gente cada vez mais está questionando sempre se o paciente deve ou não ter indicação nesses pacientes. Então, geralmente são pacientes que exacerbam demais. O que é isso? Eles têm crises. O que é uma crise de um paciente com DPOC? Então, geralmente o paciente ele tem piora da falta de ar, piora do catarro, uma mudança da coloração do catarro. Então, tudo isso vai levar a uma mudança do tratamento. E, às vezes, leva ao internamento. Então, a ideia é justamente a gente evitar essas exacerbações para evitar os internamentos. Quando o paciente ele tem uma exacerbação de DPOC, eu acho muito interessante, tem um professor meu que ele mostrava um slide que mostrava a mortalidade de paciente com exacerbação de DPOC e infarto. Então, dentro de um ano,
o paciente que tem uma exacerbação de DPOC é maior do que o infarto. Era uma coisa que ele chamava atenção sempre, porque a gente precisava evitar o paciente entrar em exacerbação. Então, a gente tem esses broncodilatadores, tem os corticoides inalatórios, tem medicações que vão agir na inflamação também, que a gente vai usar em casos selecionados. A fisioterapia respiratória é um tripé fundamental, que é a reabilitação pulmonar. Então, muda realmente a vida do paciente, né? E, em casos avançados, o paciente vai precisar de oxigenoterapia, infelizmente, né? O que tinha... Mas a ideia é o de... Não, tanto... Pode falar. As exacerbações, tanto para a parte cardíaca quanto pulmonar, são pior que esse paciente vai ter essa mortalidade mais elevada, né? E tinham perguntado a Regina, tinha perguntado se asma é incurável. Isso é um outro tópico, a pergunta que a gente já tinha aqui também, né? Se tem que... Todo paciente com asma, Simone, ele... Primeiro responde a Regina, né? Asma é incurável? Tem que... Veja só, eu não tô vendo as questões, mas asma é uma doença crônica. É muito engraçado que a pessoa... É uma doença crônica como qualquer outra. Então, como a pressão alta, como a diabetes. Então, asma... essa semana eu recebi uma paciente, foi muito engraçado. Ela me disse, eu tô há 1 ano sem usar medicação. Eu disse, meu Deus do céu, não faça isso não. Então, asma, a gente tem o diagnóstico de asma. Asma é uma inflamação que a gente precisa controlar. Mas, assim, para asma existe o tratamento de manutenção e o tratamento da crise, né? O tratamento da crise é aquele vamos apagar incêndio, né? Então, tirar o paciente daquele quadro de uma urgência, de uma emergência, para sair dali. Mas para evitar que o paciente entre nesse quadro, a gente precisa fazer o tratamento de manutenção, que é extremamente importante. Então, a gente vai se basear nos sintomas do paciente. Então, geralmente a asma, quando a gente tem piora dos sintomas, geralmente está associado, é uma coisa meio que direta, quando piora os sintomas, piora a inflamação. Então, a gente vai fazer para evitar que o paciente entre em crise. E para isso a gente vai fazer no controle do paciente. Em alguns momentos a gente vai fazer subir um degrau, né, no tratamento desse paciente, para evitar que o paciente venha a ter as crises. Isso é uma pergunta, e eu sempre, quando o paciente chega ao meu consultório falando que tem asma, que não está tratando, eu sempre encaminho para o pneumologista, porque a gente sabe que é uma doença crônica e tem que ter o tratamento correto. E o que eu vejo também, Simone, às vezes o paciente que teve asma na infância ou adolescência e passou a vida adulta sem tratar, sem nada, ou sem crise, e quando fica mais idoso, volta a ter asma. Isso é comum, não é? Extremamente comum. É uma doença mais comum em crianças e adultos, né? A gente vê, próxima semana até vou falar em asma no idoso, mas acontece isso demais. Então o paciente tem muita crise, muitos momentos de exacerbação na infância, chega na fase de adolescência, às vezes dá uma melhorada, ou às vezes substitui por uma rinite, e aí acaba que vai ficando bem, passa a vida adulta e às vezes volta com aquele quadro. Mas assim, precisa de um acompanhamento, porque é uma doença crônica que ali às vezes está adormecida e precisa desse acompanhamento sim. Então precisa desse tratamento de manutenção, para você tratar a doença que você não está vendo. Aí, quais os exames que esse paciente precisaria fazer para você fazer esse diagnóstico? Porque aí você precisa usar medicação ou não? Ou todas vamos lá. Você vai manter medicação ou de acordo com os exames? A gente vai fazendo, vai subindo degraus de acordo vai subindo degraus e o paciente vai melhorando, a gente vai reduzindo degraus. Mas a ideia é que o paciente evite, além de evitar a crise, evitar uma perda de função pulmonar, né, que esses pacientes podem ter. Então, por isso que a gente vai deixar um tratamento de manutenção. A ideia é deixar uma medicação mínima para que o paciente, ele se mantenha sem sintomas e evite perda de função pulmonar. Então, os exames para diagnosticar, eu vou falar assim, só de asma e DPOC de maneira geral. Então, o paciente chegou com a falta de ar, então, em relação ao pulmão, a gente tem que primeiro descartar algumas causas clínicas, né, de falta de ar, anemia, hipotireoidismo, são causas, assim, reais, anemia, que é extremamente importante dar mesmo, né? A gente precisa descartar.
Então, a gente precisa fazer uma história clínica tem que fazer uma história clínica bem feita, tem que fazer um exame físico bem feito. Então, na minha área, assim, eu acho que pneumologia tem muito a ver com ser detetive, porque a gente precisa, eu penso demais em house, a gente tem que meio que ir à casa do paciente, passar pelo trabalho dele sem sair do canto. Então, a gente precisa fazer essa investigação, porque em pneumologia tem muitas doenças que estão relacionadas com o trabalho do paciente, então tem muito a ver. Então, aquele paciente que faz mármore, que trabalha com granito, aquele paciente que trabalha com areia. Então, esses pacientes, eles têm fatores de risco diferentes, né? Então, assim, justamente. Então, a gente realmente tem que cascavilhar. O paciente não vai te dizer. Então, você tem que tirar do paciente. Então, a gente, às vezes, precisa saber qual o hobby do paciente, realmente. Às vezes, tem pacientes que vão visitar cavernas. Então, esse entra em fator de risco para outras doenças pulmonares. E a gente tem que realmente ir atrás. Quando a gente pensa fatores de risco que ele tem, e aí o exame físico vai me dar muita informação de acordo com a história já. Mas aí, um raio-x é fundamental. Eu fico brincando que, assim, topou na porta da minha sala, ganha um raio-x. Não é porque, veja só, asma, por exemplo, não se faz diagnóstico de asma com raio-x, não é isso. E DPOC também não, apesar de dizer, não sei o que, DPOC se sugere, mas a questão é que, às vezes, é uma oportunidade, às vezes o paciente, eu tenho pacientes que passaram a vida toda, não fizeram nunca uma radiografia. Então, aquela radiografia, eu acho que é válida. Então, assim, você também vê o tamanho, a área cardíaca. Diagnósticos diferenciais, justamente. Se o coração está aumentado. Diagnóstico diferencial, exatamente. Então, isso vai me dar diagnóstico diferencial. Então, no meu caso, assim, a espirometria é como se fosse o eletro de vocês. Eu acho que é meio que quase obrigatório, que a espirometria para a gente avaliar a função pulmonar. E explica para as pessoas o que é espirometria, quem não sabe. Vamos lá. Espirometria é também chamada de prova de função pulmonar. Então, se eu soubesse, eu trazia Então, o que é que acontece? O paciente é um exame simples que ele é realizado no consultório. Então, o paciente ele vai soprar num tubinho e vai soprar o mais forte possível, né? Então, a gente pega geralmente 3 manobras boas, 3 sopros bem bons. O paciente sopra o mais forte possível e vai transformar aquilo num gráfico e em números. E aí a gente vai interpretar de acordo com a história do paciente, inclusive para pensar em doenças do coração também, né? Então, assim, ele é muito usado, tem o VF1, por exemplo, ele é muito usado para a gente avaliar a mortalidade, então um dos itens. Então, a gente vai dar, é um exame que é simples, e aí a gente faz esse exame geralmente em 2 partes. A primeira parte sem medicação, e a segunda parte, que é a prova broncodilatadora. A gente dá uma medicação para o paciente, uma medicação que é uma bombinha, e aí vai avaliar, depois de 20 minutos, como é que ele responde àquela medicação. Então, tudo isso a gente vai se transformar em números e gráficos e a gente vai interpretar de acordo com a história do paciente. Então, assim, esses exames são... Aqui, a espirometria é a prova de função pulmonar, é a mesma coisa, né? Só pra isso, é a prova de função pulmonar. Eu não estou conseguindo ver aqui, pronto. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui as... O meu quanto tá, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Acho que era só essa que ela... Olha, estavam perguntando, a Célia Marques perguntando, dona Célia, onde fica o consultório? A Simone é de Pernambuco, mas ela atende por telemedicina. Tanto eu quanto a Simone estamos atendendo por telemedicina. Então, a gente já tem atendido do Brasil todo. Pois é. Vamos lá. Então, vai lá. Aí você falou do raio-x, né, dos exames. O raio-x, a espirometria, né? Espirometria. E aí, a partir... Algumas doenças, o raio-x ele não é tão sensível. Então, aí, quando a gente começa a pensar em algumas coisas, aí a gente precisa pensar na tomografia. Então, aí já entra a tomografia, que pode ser com ou sem contraste, vai depender da indicação. Então, não é um exame... Acho que é muito importante a gente falar isso, que às vezes, assim, os exames estão sendo banalizados, né, de certa forma. Então, a pessoa já tem... Eita, deixa eu ir fazer uma tomografia. Mas a tomografia tem várias formas de você pedir a tomografia. Então, a depender do que você está pensando. Então, às vezes a gente precisa de uma tomografia de alta resolução, às vezes a gente precisa de uma tomografia com contraste, sem contraste. Então, tem indicação. Então, não adianta também você chegar e vou fazer uma tomografia. Não. É importante uma avaliação médica para a gente ver isso direitinho.
né? Então, a tomografia, às vezes o paciente vai fazer, quando a gente tem indicação da gente pensar em alguma massa, alguma obstrução, então a gente precisa pensar numa broncoscopia, né? Que é um exame que é parecido com endoscopia, mas é uma mangueira que coloca pelo nariz, vai chegar lá no pulmão para avaliar melhor, né? Então, assim, a broncoscopia, mas assim, basicamente são esses. São exames. Paciente idoso, eu sempre peço um eletrocardiograma e eletro e ecocardiograma também. Então, paciente idoso e nesses outros pacientes, quando tiver indicação, né? Sim. A Unimed está liberando telemedicina para o Rio, sim, estavam perguntando aqui. E dos exames, como você falou, exames também para a parte cardiológica, tem ressonância, cintilografia, mas a gente sempre começa pela essa história clínica e, como você falou, desse olhar integrado do paciente, hipotiroidismo, anemia, porque também ele pode ter um problema pulmonar, cardiológico e ter o diabetes descompensado, anemia. Se todas essas alterações, né, essas outras doenças associadas, comorbidades, estiverem descompensadas, isso vai piorar o quadro clínico do paciente. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Vai. E aí a gente começa... E assim, a falta de ar... Não, só para dizer que a falta de ar, muitas vezes, é multifatorial. Então, às vezes, não é só uma causa de coração, não é só uma causa de pulmão. Estão interligados, tem outros fatores aí que a gente precisa avaliar realmente para conduzir o paciente, Não, né? sim, é muito comum o paciente com insuficiência cardíaca, ele ter também uma doença renal, que isso também vai levar a uma anemia. A anemia também vai piorar o quadro clínico, então a gente tem que avaliar um suporte de ferro, às vezes até ferro injetado, outros meios, né, para melhorar esse paciente. Então, a gente, pela parte cardiológica, quais exames cardiológicos que vão ser feitos para o diagnóstico? Começa com eletrocardiograma, que vai avaliar ali no repouso, já dá para avaliar se tem arritmia, se já teve algum infarto, alguma área de isquemia, quando tem alguma coronária obstruída. Você pode pedir um ecocardiograma, eu já faço no consultório o ecocardiograma. Então, no eco, a gente avalia se teve infarto, o tamanho, a função do coração, se tem alguma alteração em válvulas. Porque qual é a principal causa de insuficiência cardíaca? A primeira, 30% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, a causa inicial, 30% é devido à causa isquêmica, quer dizer, o paciente já teve um infarto anterior. E 20% é devido à hipertensão. Então, por isso, eu sempre venho falando aqui do tratamento correto da hipertensão, que tem que tratar a hipertensão. Então, às vezes, esse paciente passa desapercebido a hipertensão, não tem sintomas, fica anos hipertenso. Então, no início, devido à hipertensão, o coração, como é um músculo, uma bomba, é como se ele tiver uma bomba que ele está trabalhando, fazendo força, como se estivesse fazendo uma musculação. Inicialmente, o músculo do coração ele cresce para conseguir bombear com essa pressão. Só que depois, com o tempo, ele cansa e o coração cresce de tamanho, dilata. Então, tem paciente que só vai ter esse diagnóstico depois que tiver a complicação. Outra coisa são as alterações nas válvulas cardíacas ou doença reumática na infância, que passou despercebido, ou alguma alteração na válvula, alterações congênitas. Tem a miocardite, que é a inflamação do coração. Agora está acontecendo também o Covid, é uma causa de miocardite, e todos os vírus, até uma gripe, uma influenza, pode causar uma miocardite, inflamação do coração. Aí o coração cresce, dilata também, causa insuficiência cardíaca. E aí aí, de acordo com a história clínica, aí você vai fazer teste ergométrico, cintilografia, a ressonância que vai avaliar a função, o tamanho do coração. São esses exames. Tá vendo as perguntas aí, Simone? Eu tô ouvindo você e vendo as perguntas. Tem. Ângela perguntou ali. Ângela disse que tinha taquicardia e ansiedade. Aí, será que isso é grave, tudinho? Então, assim, Ângela, veja só. Uma coisa importante, ansiedade, fundo emocional, ele pode dar falta de ar e pode dar ataque cardíaco. Ou pode dar ataque cardíaco, que é o coração mais acelerado. Só que antes de você dizer, isso é uma coisa que eu digo direto, antes de você culpar a ansiedade, de repente tá ali, o paciente com problema cardiológico, o paciente com algum problema respiratório, tomando remédio para ansiedade e o problema de coração e de pulmão tá piorando. Então, assim,
antes da gente culpar a ansiedade de tudo, é preciso a gente excluir causas orgânicas. O quê? Causas que são tratáveis, que a gente pode realmente mudar aquilo ali, né? Mudar o diagnóstico daquele, mudar o caminho ali daquela doença, aquela doença do coração. Então, assim, certo, vamos lá. Talvez seja ansiedade, mas aí você tem que ir atrás para excluir outras causas, ok? Aí, E às vezes, alguém pode falou... fazer até, nesse caso, quando o paciente tem muita taquicardia, então, para tirar a dúvida, a gente coloca um aparelho chamado Holter, que fica, cola os eletrodos com os fios, o paciente vai com a caixinha e é registrado um eletro 24 horas. Então, e o paciente aí, na hora que tiver ataque cardíaco, ele vai anotar, tal hora eu tive ataque cardíaco. E a gente vai checar naquele registro se teve realmente arritmia ou não. Porque os sintomas de ansiedade, muitas vezes, eles causam sintoma físico. Você pode sentir dor, uma angústia no peito, uma dor, o coração palpitar, bater. Então, para se fazer o diagnóstico correto, o Holter, o ecocardiograma, que a arritmia, se você tem um coração com a função boa, um coração normal, ele vai ser menos perigoso do que se você tiver uma disfunção cardíaca, né? Então, tem sempre que fazer esse diagnóstico diferencial. Eu fiz, Simone, até uma live, para quem não viu, com uma psicóloga, com a Fabiana Fux, que nós falamos de mente e coração. E nós definimos bem nessa live super interessante. Essa alteração, ainda mais nesse momento agora, dos sintomas mais psicológicos e dos sintomas cardiológicos e quando procurar ajuda. O que você viu? Não, é extremamente importante. Isso aí realmente, antes da gente deixar de lado, dizer que é ansiedade, é importante fazer exclusão, né? Procurar um médico. Outra coisa, alguém falou de vacina, né? Alguma coisa falou de vacina. Eu não sei. Vacina é extremamente importante. Veja só, inclusive assim, eu nem falei, mas a vacina ela faz parte do tratamento, tanto para o paciente com DPOC quanto para o paciente para asma. Então, a gente tem a vacinação pneumocócica, que é extremamente importante, que é para evitar os quadros graves de pneumonia. Tem a vacinação para influenza, que é a vacinação para influenza, que é justamente essa anual que se faz. Então, a vacinação para influenza, ela tanto vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial nesse momento do Covid, quanto reduzir o uso de, por exemplo, internamentos pela influenza. Então, é extremamente importante. E pacientes com DPOC, que é com a doença pulmonar obstrutiva, esses pacientes também têm indicação de fazer a vacinação para qualquer luxo, né? Então, assim, a vacinação é pilar, uma base do tratamento, um pilar do tratamento também, né? Então, vacinação é importante. Eu sempre indico também os pacientes cardiopatas também fazerem a vacina para pneumonia, né? Pneumocócica. São 2 vacinas, né, Simone? Explica para o pessoal. São 2, né? É 13 e 23, né? Que tem que fazer... 13... Isso, vai depender do paciente, mas tem a pneumo 23 e a pneumo 13. Então, a pneumo 23, ela é com polissacarídeos, né? Então, assim, é com açúcar. Então, ela tem a indução, a pneumo 13, ela tem maior indução antigênica, que ela tem uma proteína. Então, ela vai lá e diz, opa, ela induz mais no paciente que tem a produzir anticorpos. Mas aí, às vezes, o paciente tem indicação de começar com um tipo de vacina e depois de um tempo fazer o outro. Aí vai depender caso a caso que a gente tem que avaliar. Ah, tá. Você não faz as 2 para todos os pacientes, não. A 13 e a 23, não. O tempo, faço. Mas o tempo é que às vezes varia. Ah, tá. Faço. E tinham perguntado das nossas perguntas, se bombinha faz mal ao coração. Não, bombinha não faz mal ao coração. Isso vem de uma história que, assim... Graças a Deus, modernizou muito o tratamento para doenças respiratórias. A gente tem uma infinidade de tratamento hoje, assim, mudou recentemente. Antigamente, as medicações que se usavam para tratar doenças respiratórias eram, por exemplo, aqueles xaropes de antigamente. Então, o que é que acontece de maneira geral, assim, só para a gente entender? Quando essas medicações que vão levar a um alívio da respiração, que vão abrir o pulmão, elas também é como assim, se fosse uma chave e fechadura. Então, a gente tem essas fechaduras no pulmão e no coração. Então, infelizmente, a gente tem que uma medicação, ela era menos seletiva. Então, as medicações de antigamente, elas iam agir na fechadura do pulmão e na fechadura do coração. Então, às vezes, tinham esse efeito colateral importante. Só que as medicações mais recentes...
Exato, mas as medicações mais recentes, ela é totalmente diferente, elas são muito seletivas, né? Então, assim, bombinha não faz mal para o coração. O que é que eu digo para o meu paciente? Eu até disse para você, né, Cecília? Uhum. Todo dia, eu digo brincando, mas eu acho que é isso mesmo. Olha, coração e pulmão, eles têm que funcionar, são dois amigos. Então, eles têm que funcionar. Os dois, é como se a gente pensasse assim, os dois saem todo dia para fazer um trabalho lindo, que é manter a vida da gente, e eles não tiram férias. E o que é que acontece? Cada um sai com a carroça de mão e levando uma carga, tanto o coração quanto o pulmão. Se um dos amigos ele para porque decidiu descansar, porque está cansado, porque se sentiu mal, aquela carga tem que ser levada pelo amigo, né? Então, assim, vai sobrecarregar. Tanto a doença do coração vai sobrecarregar o pulmão, quanto a doença do pulmão vai sobrecarregar o coração. Então, a gente precisa realmente tratar, né? Tanto é que pacientes com doenças pulmonares avançadas, quadros avançados, eles têm um negócio que é chamado cor pulmonale. O que é isso? É quando realmente a doença ela interfere tanto no coração que vai dar sintomas. E aí o paciente, são casos bem mais graves, então o paciente ele tem edema, tem inchaço nos membros inferiores, ele tem o fígado aumentado, ele tem as veias do pescoço ficam aumentadas, então assim, a gente realmente precisa tratar. Isso é mito, não pode a gente deixar tratar uma doença respiratória por esse tipo de medo. Porque aí sobrecarrega, o pulmão sobrecarrega o lado direito do coração. Então vai ter todo esse retorno venoso, aí vai dar esse inchaço, que é o corpo pulmonar que a Simone falou. E vice-versa, tanto que o coração, quando está uma disfunção grave, ele vai fazer uma congestão pulmonar, vai ter um acúmulo de líquido no pulmão, porque ele não consegue bombear, e o paciente também vai poder ter chiado, sibilo, como se fosse uma doença pulmonar. Exato. Tanto os remédios também para o coração, que a gente usa, né, os beta-bloqueadores, que vão tratar a insuficiência cardíaca e outras doenças, né, do coração, também estão mais cardioseletivo, que a gente fala, como tem os do pulmão, que vão atuar mais no pulmão, vão dar menos efeitos colaterais, os remédios do coração também vão ter esse efeito também, porque geralmente pacientes que usava beta-bloqueador, paciente de DPOC também asmático também não podia usar os beta-bloqueadores, porque também ia alterar, piorar a parte pulmonar. Aí já pode, né? Tem alguns, hoje né? em dia, hoje em dia, em relação os mais modernos, né? asmático, não. Agora, às vezes, é muito difícil a gente, por exemplo, fazer o diagnóstico de um paciente com asma ou DPOC. Então, a gente, às vezes, pega um paciente que fumou, que tem uma história de asma desde a infância, fumou durante muito tempo e, às vezes, os sintomas se misturam. Então, assim, às vezes é muito difícil. E aí, o paciente com asma, ele realmente não deve fazer o uso de beta-bloqueador, mas o paciente com DPOC, então, assim, o paciente com DPOC, realmente, ele pode fazer uso, né? Ele pode fazer uso e a gente vê realmente redução de mortalidade nos pacientes que têm doença cardiovascular, né? Doença Porque a cardiológica. mortalidade diminui em 38%, é muito grande. Então, a gente tem que tentar usar. É um benefício muito grande. Né? Simone, outra pergunta. A gente está quase terminando aqui, acho que o nosso tempo. Qual é a sua dica para o paciente evitar uma descompensação pulmonar? O que esse paciente tem que fazer? Vamos lá, para evitar. Tem até uma outra pergunta aqui, deixa eu já respondo. Vamos lá, para evitar. Primeira coisa é fazer o tratamento corretamente. Então, se ele faz o tratamento corretamente, ele está protegido, né? Então, uma outra coisa é a vacinação, para evitar essas doenças. E eu estou falando de maneira geral das doenças respiratórias, estou misturando aqui tudinho. Então, assim, fazer o tratamento corretamente para evitar as exacerbações ou as crises. Então, tem que ter uma avaliação dessa medicação, de como está esse tratamento de tempos em tempos, tem que ter uma avaliação regular. A vacinação é extremamente importante. Então, alguns pacientes, eles têm que, paciente asmático, por exemplo, evitar fatores desencadeantes. Então, o paciente asmático, uma das principais causas da descompensação da asma é o paciente que não faz o tratamento, né? Então, isso é uma coisa... Na verdade, não só de asma, né, Cecília? Sim. Paciente de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca também então, é outra coisa. O paciente tem aquela receita grande, ele vai diminuindo o remédio. Ou diminui a dosagem, remédio tem que fazer 2 vezes, faz uma. Ou acha que tem muito remédio e vai cortando. Então, esses remédios, todos eles estão interligados e cada um vai acrescentando benefícios, né?
E é uma das principais causas Então, também da descompensação cardíaca, tanto a cardíaca quanto a pulmonar. Uhum. em relação ao paciente com DPOC, uma das principais causas de exacerbação são as infecções, então esse paciente tem que estar protegido, por isso que é importante fazer as vacinações também. O paciente com asma, as infecções virais, esses resfriados são extremamente importantes. Você pode ver que é muito comum. Então você olha uma criança que teve um resfriado, daqui a pouco começa a chiar. Então é um gatilho extremamente importante nesses pacientes. E tem alguns pacientes, é assim, é um autoconhecimento também, ver o que é que o paciente, o que é que deflagra com o paciente. Então, geralmente, o paciente, ele pode sentir piora do quadro com frio, então, piora do quadro com poeira, com mofo, então, cheiros fortes, então, assim, cheiro de gasolina é insuportável para esses pacientes, então, perfumes fortes são insuportáveis para esse paciente. Então, assim, tem que evitar esses fatores que são deflagradores também, né, Uhum. da crise. Uhum. E da parte cardíaca, além das medicações do uso correto, que é causa de descompensação cardíaca, é o uso de álcool, evitar bebida alcoólica, que descompensa muito o paciente cardiopata. E existe até a cardiomiopatia alcoólica, que é uma causa de disfunção. Então, aquele paciente fala, bebo socialmente, mas o paciente começa a beber desde quinta-feira, bebe final de semana todo. É Então, a ingestão complicado. de álcool também é uma causa de insuficiência cardíaca, pode lesar o músculo cardíaco e causa de descompensação. Uma coisa muito comum também, Simone, é o uso de anti-inflamatórios, remédios para dor, Isso né? para asma também. Então, paciente com asmático, essa história de estar usando aspirina, anti-inflamatórios, porque assim, leva a uma outra via e o paciente desencadeia realmente uma crise. Então, evitar, né? Nesses pacientes. Às vezes, até algumas medicações, no caso da gente, medicações que são colírios, que são usados, que podem desencadear uma crise, né? Uhum. Tem colírio específico? Os beta-bloqueadores. Pacientes, por exemplo, aquele timolol que o paciente usa, então, assim, Para pode glaucoma, desencadear uma né? crise, Tratamento. sim. Então, prestar atenção, Justamente. quem tiver asma, conversar com um oftalmologista também, né? Então, para descompensação A gente cardíaca. precisa sempre ter. Não, fala. Pode falar, Cecília. Sempre essa coisa Não, interligada parece. com os colegas, né? Essa medicina mais integrada, né? E então, da descompensação cardíaca, medicação, anti-inflamatório, bebida alcoólica, o sal e fatores de risco do dia a dia, né? A ingestão de líquido também em excesso, aí depende do paciente. Paciente que tem insuficiência cardíaca avançada também tem que ter essa restrição. Tem mais Olha, se meu pai estiver perguntas? assistindo essa live, aí o sal, viu? O sal tem sempre Deixa. que. Sal é complicado. O Olha, sal. tem uma pergunta que alguém falou aqui, é porque eu tô mexendo aí, tá saindo tudo. Mas assim, alguém falou de se bronquiectasia era transmissível, né? Se transmitia. Veja só, bronquiectasia, é importante a gente falar isso, porque às vezes pode gerar muito preconceito. Então, bronquiectasia, só para voltar e o pessoal entender, o paciente geralmente ele tem muito catarro, né? Muita secreção. Mas a bronquiectasia, ela não é transmissível. Porém, de tempos em tempos, no paciente com bronquiectasia, a gente tem que estar investigando tuberculose, porque é um meio de cultura, né? Então, assim, aquele catarro ali, a gente tem que estar no pé do paciente para investigar isso. É uma coisa de rotina que a gente precisa fazer. Mas a bronquiectasia em si não é. Simone, estou perguntando muito da vacina 13 e uma outra pessoa aqui que eu perdi perguntou se tem prevenção contra a Covid, a vacina 13. Não é para Covid. Não é para Covid, não é essa a ideia. A vacina 13, ela é como se fosse ela tem proteína. Então, eu até fiz um vídeo uma vez. Imagina, de certa geral, a pneumo 23, então imagina um açúcar derretido no copo d'água. Então, aquilo ali você deixa de ver rapidamente. Mas imagina se você tem proteína dentro de um copo d'água, que é a carne. Então, você acaba que aquilo ali é um estímulo maior para seu sistema imunológico para produzir anticorpos. Então, mas as duas se complementam, né? Não é que vai indicar uma e não vai indicar a outra. Então, a gente começa com a pneumo 13 e depois a gente faz a pneumo 23. O que é esse número? São cepas, né? São cepas de bactérias, né? Para a gente
Então, assim, junta pneumo 13, dá a ideia que ela é pior porque é 13, né? O número é menor, mas não. É. E tá vendo sobre o tratamento subcutâneo contra alergia respiratória. Você pode falar alguma coisa, Simone? Tratamento. Como Então, assim? será que são os testes alérgicos? Fale Para sobre, doenças respiratórias. fala sobre o tratamento subcutâneo contra alergia respiratória. Olha, veja só. Alergia respiratória, quando a gente fala, eu não sei se ela está falando em relação à asma. Em relação à asma, quem é que está falando? Olha, a gente usa, começa pelos broncos, por exemplo, a asma. A base do tratamento para asma são os corticoides inalatórios. Então, são medicações, a princípio a gente usa medicações que são inalatórias. Por quê? Porque aí a gente vai avaliar, vai agir diretamente no alvo, né? Vai agir diretamente no alvo, e aí a gente vai ter menos efeito colateral. O que é que acontece? Existem alguns imunobiológicos que a gente tem lá na frente que a gente pode usar, mas aí já é um outro quadro, acho que já daria uma outra live para a gente Uhum, explicar, resumir, uhum. resumir agora, né? Aí, imunobiológico só para paciente mais grave, né, Simone? Que Isso, não responde à medicação usual, né? não responde. Que é o omalizumab, né? O que mais aqui? Pergunta. Gisele, obrigada, obrigada. Após a vacina Covid. Eu tô perguntando falta de ar após hemodiálise, aí tem que fazer uma avaliação. Seria importante É porque é muito ir complexo. no consultório, fazer um ecocardiograma, avaliar se a função do coração está boa, que hemodiálise também tem a anemia também do paciente com insuficiência renal. Então tem que fazer uma avaliação melhor para poder dizer por que dessa falta de ar. É. Como a gente começou, Cecília, que assim, essa live da gente, ela dá pano para manga para um É, monte de live, né? Na verdade, a gente, assim, se a gente for comentar, não, tem muito assunto, né? Tanto. hemodiálise já entra numa outra área, tem que avaliar Obrigada, caso a caso, né? Jaqueline. Vê se tem mais alguma pergunta para a gente responder. Senão, ó, tosse crônica causada por hérnia de hiato. Qual o tratamento? Medicamento. Aí tem que avaliar, né? Específico, né? Medicamento ou cirurgia. Tem que fazer uma avaliação, né, Quando a gente Simone? fala, quando a gente fala de tosse crônica, principalmente são três coisas. A gente tem que avaliar nariz, né? Que assim, realmente é uma causa importante de tosse crônica. Refluxo é uma causa importante de tosse crônica e asma, principalmente esse tripé. Mas, claro, não se resume aí. Mas aí, principalmente isso, a hérnia de hiato é uma coisa extremamente complicada, que a gente vê demais pacientes idosos com hérnia de hiato. E aí, às vezes, entra na história se tem indicação cirúrgica, mas geralmente o paciente não tem indicação cirúrgica, porque é um paciente que tem vários outros fatores pulmonares e outros fatores cardiológicos que não indicam a cirurgia. E aí a gente tem que avaliar realmente caso a caso, né? Quer falar mais alguma coisa, Simone? Acho que as perguntas aqui que a gente tinha separado, acho que já falamos todas. Obrigada, Juliana, minha amiga, formou comigo. Beijo. Grande médica também. A live vai ficar gravada. Vamos gravar aqui no IGTV. Depois também a live vai estar lá no YouTube também. Aqui, ó, quem quiser, depois pode acessar as outras lives. Já tem 12 lives gravadas, tem bastante informação. Estão todas no IGTV, no canal do YouTube. Aí clica lá no Linktree, na bio, tem o site, o canal do YouTube. E tem um canal do Telegram, queria falar para vocês. Eu criei agora esse canal do Telegram e eu vou ficar colocando os principais tópicos, as principais lives no canal do Telegram. Quem não tiver inscrito lá, eu criei agora esse canal para ter um contato maior com vocês. Aí se inscrevam lá no link lá na bio. Aí se inscreve lá no canal do Telegram, que eu vou colocar todas as lives que eu já fiz, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Aí fica mais fácil para vocês acessarem. Simone, vamos fazer outras lives, né? Lembrei de Vamos, um tema muito voltaremos. bom para a gente falar, que
dia 31 de maio, vai ser o Dia Mundial contra o Tabaco. Então, tanto para a parte... Anabolizante. Né, tanto para a parte pulmonar, Eu não tô, quanto tenho umas cardiológica. perguntas que eu não tô... Anabolizante é usado em DPOC, como assim? Para melhorar a musculatura que você está falando? Ou como tratamento? É porque tem umas perguntas que a gente... Anabolizante, WPOC... Não, assim, como tratamento anabolizante, não. O paciente com DPOC, geralmente, ele tem uma perda muscular importante, né? Relacionada à doença. E aí a gente tem que trabalhar com o nutricionista para ver como é que vai melhorar isso, e que inclusive melhorar a força muscular, né? Dos músculos respiratórios. Tanto fazer, né, reabilitação pulmonar quanto cardíaca é super importante, né? Hoje em dia tem clínicas de reabilitação cardíaca, então fazer exercício físico para essa perda da massa muscular, tanto o cardiopata quanto o paciente com DPOC crônico, né, vai ter essa perda que precisa, importantíssimo, esse fortalecimento muscular, né? Tanto nutricional, né, com acompanhamento nutricionista, um aporte maior de proteína, que aí tem que ter esse cuidado, quanto com os exercícios. Simone, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas? E quem quiser ainda, tiver dúvidas, pode enviar tanto para o direct para a Simone. Quem não está inscrito aí no canal da Simone, doutora Simone Marrocos, se inscreve lá. Quem não está inscrito no meu, se inscreve aqui, coloca para seguir, CJ Cardiologia. E vocês podem mandar tanto para mim quanto para a Simone, que nós mesmos que vamos responder para vocês, qualquer dúvida aí. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Foi excelente essa live. Eu disse assim, poxa, isso na verdade é um desafio, que eu disse, meu Deus do céu, essa live vai durar até meia-noite. Se a gente realmente for falar o que tem que falar, a gente vai até meia-noite. Mas eu acho que é justamente isso, a gente quis falar de uma maneira geral, né, e não deixar, né, a gente realmente... O que a gente quis passar de mensagem é que falta de ar, ela precisa ser investigada. Então, fazer que o diagnóstico correto, ele muda a vida do paciente, ele muda prognósticos, muda vidas, né? Muda isso que a gente tem que... Muda a qualidade de vida, reduz internamento, muda... Né? Exatamente. Então, um beijo em todos. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco até agora, tá? E em breve teremos novas lives. Obrigada a todos. Obrigada, Simone. Obrigada a você. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Um beijo. Beijo. Tchau.